Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai tratar de um artigo publicado no jornal É o País, intitulado 100 dias sob o domínio dos perversos. Esse artigo é assinado por Eliane Brum. É um artigo contundente, grave, e trata de uma temática que diz respeito ao governo de Jair Bolsonaro, e uma temática muito bem colocada, um artigo muito bem construído. O artigo vai falar basicamente sobre a estratégia de conquista e de perversão do poder de Jair Bolsonaro. Ele orbita em torno de um núcleo central, que é a tese da antipresidência. Antes de entrar no artigo propriamente dito, quero fazer aqui algumas considerações. Jair Bolsonaro, ao ser tratado por uma parcela da mídia, por alguns intelectuais e por civis como uma figura caricata e inculta, ele consegue um salvo-conduto imerecido, porque resulta desta constatação, portanto, que ele é uma figura caricata e inculta, a ideia de que ele é estúpido, ou melhor, é inocente, no sentido de que ele seria um indivíduo bem intencionado politicamente, uma pessoa do bem, uma pessoa que veio para combater o mal e cujo único defeito é ser irreverente e trapalhão. Ora, qual é o problema desse raciocínio? Esse raciocínio faz decorrer uma premissa de outra sem que exista entre ambas uma ligação. Isso é a chamada falácia da causa falsa. É quando você tem uma premissa e você faz decorrer outra premissa dessa primeira premissa. Explico melhor. O fato do mítico presidente, fabricado pela junta militar maçônica, ser caricato e inculto é a premissa 1. Isso não resulta necessariamente, e aqui eu estou falando no sentido filosófico, que ele seja estúpido, não é? Ou que ele seja inocente. Isso é a premissa 2. Jair Bolsonaro é caricato, é inculto, mas é igualmente uma mente maligna, no sentido de ser uma mente manipuladora. Ora, concorre no sentido de ampliar essa imagem de inocência que a candidatura dele trabalhou o tempo todo, e a sua equipe, e ele mesmo continua tentando vender essa imagem até hoje, uma imagem de um indivíduo que é outsider, que, como ele mesmo disse, ele não tem vocação para ser presidente, ele tem vocação para ser militar. Não, para militar ele também não tem vocação, porque ele foi expulso do exército por ato terrorista, não é? É só ver o dossiê que o Diário do Centro do Mundo publicou e, evidentemente, as razões ali explicadas pelas quais o Exército não resolveu puni-lo como deveria, né? Mas o fato é, ele foi militar durante 11 anos. Ele é político há 30 anos, não é? Portanto, o período que ele foi militar e o período que ele é político faz com que este indivíduo seja político e não militar, né? Período ali dele ser militar, se de fato tivesse sido, ele não teria tido o comportamento de sindicalista que teve de tentar explodir o próprio exército. Ora, então durante a candidatura deste homem o tempo inteiro, ele foi vendido como uma pessoa inocente, bem-humorada, tranquila, pacífica. Entretanto, o histórico parlamentar dele, e mesmo o histórico militar, parece que desmente esta questão. Existe que ele fez toda a sua trajetória parlamentar em cima de polemos, não é? Portanto, o que ele está fazendo hoje no governo brasileiro, na condição de presidente da República, não tem distância. Ele não é uma pessoa diferente, ele está fazendo exatamente aquilo que ele sempre fez. Concorrendo no sentido de ampliar essa imagem de inocência, o fato da sua candidatura e da sua imagem de candidato, eu já falei por diversas vezes, candidatura e candidato são coisas completamente distintas.
A candidatura e o candidato foram fabricados, portanto é uma candidatura artificial. Ela foi fabricada por uma junta militar maçônica. Esse é o primeiro ponto. Passa-se a impressão que este inocente foi utilizado pelas forças e pelos poderes que o sustentam, no caso, a junta maçônica militar, que o colocaram na presidência. Passa também a impressão de que ele é uma vítima dessas forças, não é? Uma espécie de cordeiro imolado que se sacrifica para salvar a nação, em suma. Neste caso específico, não existe nenhuma vítima e nenhum algoz aqui. Uma mão lava a outra, ambas são sujas. É preciso aqui lembrar algumas declarações que, na condição de presidente, Jair Bolsonaro tem feito e que em qualquer país do mundo teria levado o parlamento abaixo. Teria levado a renúncia desse homem ao impeachment. Eu vou aqui trazer somente uma, a imoral e espantosa confidência pública que ele fez diante do general Vilas Boas, afirmando que deve a sua cadeira de presidente da República ao general. E que aquilo que eles trataram, ele levará para o túmulo. Essa afirmação é pública e televisionada. Bem, essa afirmação ultrapassa qualquer nota de gravidade, porque testemunha que um golpe de Estado foi dado contra o Brasil pelo comandante em chefe das Forças Armadas. Porque, em hipótese nenhuma, um general da ativa poderia ter sido a peça-chave para colocar de forma conspiratória quem quer que seja na presidência da República. Não é? E isso foi admitido publicamente. Somente esse testemunho, portanto, contraria a versão de que a sua candidatura foi espontânea, ou seja, foi movida pela vontade popular. Pelo contrário, essa candidatura vem sendo trabalhada há muito tempo. Aqui eu quero trazer um outro dado sobre o qual eu já falei. O garoto vereador Carlos Bolsonaro, no dia que saiu o resultado da eleição, ele afirmou em cadeia nacional de TV que a candidatura do seu pai estava sendo trabalhada há 10 anos. Ora, a eleição foi o ano passado, 2018. Se a candidatura do pai dele está sendo trabalhada há 10 anos, isso recua, nos joga no ano de 2008. Portanto, a candidatura está sendo trabalhada por quem? Pelo clã Bolsonaro? De modo isolado e patriótico? Ora, vamos raciocinar, não é? Há outros indícios que vão apontar nesse sentido, mas eu vou deixar para um outro programa. Jair Bolsonaro é uma fraude completa, enquanto candidatura, enquanto campanha, enquanto programa de governo, inclusivamente a sua revestimenta cristã. Não é? Evidentemente que toda esta campanha, e eu falei sobre isso várias vezes, foi construída em cima de uma alta e complexa estratégia militar, ao contrário do que as pessoas possam pensar. Essa campanha não teve nada de simplicidade, nada. Sobre isso tem explicado muito bem o estrategista militar Piero Leiner, que é um dos poucos especialistas no Brasil em estratégia militar. A campanha do Bolsonaro foi feita em cima do messianismo político. Eu falei sobre isso muito. O messianismo político é uma das coisas mais graves e sérias, um dos assuntos mais graves e sérios da história do Ocidente. Para nós termos uma ideia, o messianismo político é, digamos, a grande corrente que está por trás e que sustenta quase todos os movimentos revolucionários no mundo. Não há como estudar o nazismo, o fascismo, o comunismo, só para dar um exemplo, a Revolução Francesa, o positivismo, o marxismo cultural, se nós não tivermos em perspectiva o messianismo político. A própria história do Império Brasileiro, da República Brasileira, toda ela foi construída em cima do messianismo político. O problema no Brasil é que esse assunto, torno a dizer, ele não é tratado como se ele não existisse. A historiografia brasileira é uma historiografia absolutamente omissa, não é? Para dizer o mínimo.
Então a campanha dele foi feita em cima do messianismo político. Durante toda a campanha, ele recusou-se terminantemente a conversar sobre assuntos de governo. Ele não apresentava nenhuma proposta de governo. E, aliás, não apresentava, bem como delegava a responsabilidade, dizendo que tinha posto Ipiranga, que tinha posto educação, posto não sei das quantas. Ora, em nenhum lugar do mundo isso se propõe. Esse homem inviabilizou todo e qualquer debate de proposta de governo. Né? Recusa-se e agride e acusa todo mundo de o estar perseguindo. Bem, é preciso entender o seguinte: essa forma de agir, né, é uma forma de perverter o poder. Então, a campanha dele, feita em cima do messianismo político, quando ele assumiu o governo, foi acoplado algo, um comportamento que ele já tinha, e ele criou uma forma de gestão inédita para tomar e perverter o poder, que é a antipresidência. Resumidamente, o que é isso? Jair Bolsonaro governa contra o seu governo, para manter em alta a sua popularidade entre a parcela que o elegeu, que é mínima. É preciso, eu também já falei sobre isso. Ele foi eleito pela maioria dos brasileiros? Não, não foi. 90 milhões de pessoas não votaram em Jair Bolsonaro. Este é o dado concreto. Quase 100 milhões de pessoas não votaram no Haddad. Este é o dado concreto. Portanto, uma parcela mínima, e a grande maioria dos votantes em Jair Bolsonaro não votou em Jair Bolsonaro, votou contra o PT. Então é preciso ter muito claro o cenário dentro do Brasil, né? O cenário eleitoral inclusivamente. Ora, ele governa contra o seu governo, para manter a sua popularidade, para controlar as suas milícias digitais bolsonaristas olavéticas, para manter a sua guerra cultural contra os comunopetistas, para consolidar os nomes dos seus filhos no poder como uma dinastia, igual essa conversa que vem agora, do filósofo da Virgínia dizer que os filhos dele todos mereciam cargos de ministro. Então nós estamos diante de um nepotismo declarado, de alguém que se diz o segundo governo. O próprio presidente já disse que alguns dos seus filhos mereciam ser ministros. Não, não merece coisíssima nenhuma. Tem alguma coisa muito equivocada aqui, não é? Porque nós não estamos diante de uma realeza, ou estamos? Né? E a sua forma de atuação é uma forma que investe contra os poderes da República. É preciso separar, e eu já fiz artigo do Medium muito bem, os poderes da República dos ocupantes dos poderes. Por exemplo, uma coisa é o STF enquanto instituição da República, o Senado enquanto instituição da República, o Congresso enquanto instituição da República. Outra coisa é o Dias Toffoli enquanto ministro do Supremo. Outra coisa é o Renan Calheiros enquanto senador da República, né? Outra coisa é o próprio filho de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que tem uma flagrante ligação com milícias comprovadas como senador da República. Bem, então, uma vez que nós tenhamos problemas nas pessoas que ocupam os cargos, isso não significa que os poderes tenham que ser deitados abaixo. São coisas completamente distintas, né? Se o poder, a instituição está falha, regula-se os mecanismos institucionais, aprimorando o mecanismo institucional. Mas essa não é a proposta de Jair Bolsonaro nem dos olavistas bolsonaristas. A proposta deles é derrubar a República para criar um outro regime. Qual regime? Qual regime? Ele, inclusivamente, propôs, no seu discurso de posse, democracia direta. Democracia direta é um eufemismo para a ditadura. Ele não propôs isso agora, ele sempre foi a favor da ditadura. Há vídeo, inclusive, dele dizendo que se fosse eleito presidente, ele daria um golpe, fecharia o Congresso Nacional imediatamente. Quer dizer, isso não é um discurso retórico, é que ele tem um tipo histriônico, né? Como era o Lula, por exemplo, e ninguém levou o Lula a sério. O Lula ficou 8 anos falando dos maiores absurdos
e a mídia nacional em peso, achando aquilo muito bonito e muito sério, muito elegante. O resultado está aí, não é? Bem, então é preciso prestar atenção, porque essas são falas protocolares, são falas oficiais de alguém que está investido de um cargo e que tem um poder na mão. Bem, então enquanto ele mantém e perverte o poder através de uma guerra ativa, que eles estão chamando de guerra cultural, política não é guerra. É preciso entender aonde nós somos metidos. O José Dirceu criou a guerra cultural do nós contra eles. O PT atravessou toda a sua trajetória e continua até hoje. Veja bem, o Brasil tem a maioria, todos os partidos brasileiros são de esquerda. Eu já falei isso por diversas vezes. Entretanto, não é toda a esquerda que faz guerra cultural, hein? Dentro da política. Alto lá e cuidado. O PT inaugurou a guerra cultural e mantém ela até hoje. Ele não mudou a tônica, não. O movimento bolsonarista olavético declaradamente faz guerra cultural, não é? Então nós temos, e assumiu o poder também, e nós temos, portanto, duas frentes que estão em guerra. Isso vai levar o Brasil ao cadafalso. O cenário de trazer a guerra para dentro da política, que já foi instaurado, ele não vai se dissolver em uma eleição, em duas eleições. Nós temos que saber como vamos resistir a este movimento, que vai durar pelo menos uns 10 anos. É gravíssimo o que foi feito dentro do Brasil. É gravíssimo mesmo. Então, enquanto o PSL e o PT se mantêm polarizados para manter a sua própria sobrevivência e a conquista de poder, não é? Destruindo os mecanismos institucionais da República, enquanto isso, ele mantém e perverte o poder através da guerra ativa. Num outro hemisfério do seu governo, que é controlado pela banca maçônica, ou seja, o sistema financeiro internacional, os donos do poder, verdadeiramente, vão preparar o assalto definitivo ao Brasil, ouso dizer, como nunca antes se viu na história desse país, desde 1822. Assalto esse guiado por Paulo Guedes e pelo ministro da Infraestrutura, né, que está ligado ao processo das privatizações. A ala militar, por sua vez, o Brasil tem 120 militares ocupando o poder. Nem a Venezuela tem uma coisa dessa. A ala militar cumpre a sua principal tarefa, que é a de salvaguardar a república dela mesma, quando as oligarquias da república brigam entre si, para que a transição para a sexta fase do projeto de Gramsci seja concluída de modo imperceptível. Então, essa fraude construída em torno dessa candidatura manipula inclusivamente a chamada irresponsabilidade controlada de Jair Bolsonaro, tendo como contraponto a responsabilidade da banca, levada por Paulo Guedes e pelo governo militar, que é um governo de ocupação. É um golpe branco. Com isso, o que acontece? Nós temos três setores, três níveis dentro do governo, agindo de uma forma perfeitamente alinhada. E isso mantém um fluxo, uma tensão e uma direção muito bem ajustados. Aliás, outro dia, Felipe Martins, que é praticamente o conselheiro de ouvido de Jair Bolsonaro, colocou no Twitter dele que não existe nenhuma divergência em nenhuma escala do governo, tampouco entre os olavistas, bolsonaristas e a banca do Paulo Guedes. Ele falou a verdade. Não existe mesmo nenhuma divergência. Tudo foi programado. Então, esse esquema de o presidente falar uma coisa, logo em seguida ele desmente ele mesmo, ele desmente os filhos, ele desmente a mulher, ele desmente os ministros, ele volta atrás, ele vai, ele vem, ele vai, ele vem, ele vai, ele vem. Essas idas e recuadas contínuas, as pessoas podem achar que ele muda de opinião. Ele não muda de opinião. Isso é uma estratégia. É preciso entender o que está sendo colocado. E essa é a razão pela qual esse artigo de Eliane Brum, 100 dias sob o domínio dos perversos, merece ser lido. Eu vou deixar o link quando o nosso programa subir para o nosso canal no YouTube, para vocês acessarem o artigo. Não é?
Esse esquema de idas e vindas, de recuos contínuos, tranquiliza o povo, porque por trás disso existe a ideia de que ele é um presidente do bem, que tem uma equipe guiada do bem, apoiada por uma constelação de militares igualmente do bem e que estão aqui para fazer o bem para o Brasil. Jair Bolsonaro não se tornará presidente, ele tomou posse, mas ele nunca vai agir segundo o decoro do cargo. Ele não vai se tornar presidente, porque ele não quer. Esse não é o seu objetivo, esse não é o objetivo da banca maçônica militar. Ele foi escolhido a dedo exatamente por ser aquilo que ele é, um indivíduo atrabiliário, falastrão e irresponsável. Agora, não é estúpido, não é burro e tampouco é inocente. O que se instalou dentro do Brasil é o projeto neoliberal da banca, ou seja, da República Maçônica Universal. E esse projeto ganhou ares de ilegalidade e ganhou um verniz de sensatez, chancelado de proposta cristã inclusivamente, dentro da política, nunca antes visto. Como alguém que faz filosofia da história, eu nunca vi um período como esse na história do Brasil. Repito, nunca. Daqui, quando os anos passarem, os brasileiros vão se dar conta de que aquilo que aconteceu, a roubalheira generalizada do governo do Lula, foi coisa de trombadinha. Ninguém precisa de roubar uma nação politicamente para destruir com ela, hein? Alto lá e cuidado. Há outras formas de destruição muito mais eficientes. Aliás, antes dessa eleição, Priscila Garcia e eu mesmo nós já tínhamos falado que veio uma ordem do sistema financeiro internacional para o Brasil parar de roubar. Para a classe política brasileira sossegar o facho. Qual é a sanha e a gana de privatizar todo o Brasil sem antes montar um esquema de auditoria da dívida pública? Isso não existe em nenhum lugar do mundo. O povo está aceitando simplesmente vender todo o patrimônio brasileiro. E vender para quem? Dado que o empresariado nacional não tem dinheiro. Vai vender para fora. Então, inclusivamente a Petrobras. As reservas de subsolo. Agora, esse homem falou claramente em privatizar a Amazônia. Aliás, ele já tinha falado isto na sua campanha. Eu soltei essa reportagem. Ele deu essa declaração, ela foi publicada, só que não foi publicada em nenhum jornal brasileiro. Ela foi publicada em jornal estrangeiro. E na altura eu coloquei o link da reportagem. Acontece que a privatização da Amazônia é um sonho do governo militar. Não é um sonho dele, é um sonho do governo militar. Essa discussão atravessou grande parte da República. Portanto, o que nós estamos vendo desenhado dentro do Brasil, nada mais, nada menos, é o projeto com um ou outro acréscimo ou diferença, é o projeto que foi desenhado pelo senhor Golbery do Couto Silva. É nisto que o Brasil está, nessa trajetória que o Brasil está navegando. Mas vamos lá ao artigo de Eliane, para entender um pouco. Ora, o Brasil é um laboratório de experiência cujas consequências podem ser muito mais destruidoras do que aquilo que qualquer crítico prevê. Não há, Eliane coloca, e ela está correta, não há precedente histórico para a operação de poder de Jair Bolsonaro. Não há mesmo. Ele inventou uma coisa que se chama antipresidência. Ele forjou um governo que simula a sua própria oposição. E ao fazer a sua própria oposição, ele neutraliza a oposição de fato. Daí essas idas e vindas. Ele fala uma coisa, ele recua. O ministro fala uma coisa, ele desmente. Então, quando ele lança declarações polêmicas ou contraditórias para o público, o que ele está fazendo? Entre outras coisas, ele domina a pauta do debate nacional. Ele bloqueia qualquer possibilidade de debate real. Ele fez isso durante toda a campanha. O bolsonarismo
está ocupando todos os papéis, inclusive o de simular oposição e crítica. Ele está destruindo a política brasileira, ele está interditando a democracia, ele dita o conteúdo ao ritmo dos dias, ele tornou o país refém do Twitter e das contradições. Veja bem, quem criou a guerra cultural no Brasil foi o PT. José Dirceu especificamente. Eu já falei isso. Agora, em nenhum momento o PT sequestrou o poder. Aliás, justiça seja feita, os mecanismos de aprimoramento institucional da justiça, que resultaram na Lava Jato e no Ministério Público Federal, foram construídos no período da Constituição Brasileira, né, e o governo Lula aprimorou sensivelmente esses mecanismos. Aprimorou para o lado positivo. O Lula, diga-se o que quiser do Lula, nunca fez, nem a Dilma Rousseff, o que Jair Bolsonaro está fazendo. Eles nunca atentaram contra as instituições da República, no sentido de desmontá-la. Eles aparelharam as instituições. É diferente. Jair Bolsonaro está aparelhando e está destruindo. Aliás, ele falou isso claramente, que o projeto dele primeiro é destruir, para depois construir. Destruir o quê? E construir o quê no lugar? Qual é a proposta? Porque se ele vai destruir, e está falando que vai destruir, ele tem que apresentar a proposta de construção. Então os brasileiros estão ouvindo uma sequência de disparates, de crimes contra a nação, né? E com a maior inação. Bem, o artigo é dividido em 3 partes. Ele fala no item da perversão, da barbárie e da resistência que será preciso a população ter para lidar com essa estratégia de guerra híbrida militar, estratégia militar de guerra híbrida e de guerra cultural, não é? Que é uma estratégia extremamente sofisticada. Mas veja, ela existe e ela é conhecida no mundo inteiro. Os jornalistas brasileiros é que não tratam dessas coisas. Tem uma ou outra pessoa dentro do meio jornalístico e cidadãos percebendo o que está acontecendo. E o que está acontecendo é gravíssimo. A perversão. Ora, tanto a oposição quanto a imprensa, quanto a sociedade civil organizada, né, tem o direito de fazer críticas e de fazer oposição ao governo. Então existe uma oposição política e existe uma oposição civil. Isso é uma coisa natural. Agora, a oposição não está podendo ser feita, porque existe um espasmo calculado, midiático, que o bolsonarismo injeta todo dia, né? Então a ideia da perversão aqui é exatamente isto que Eliane Brum coloca. O Brasil está sob o jugo de gente perversa que corrompe o poder que receberam pelo voto para impedir o exercício da democracia e para destruir as instituições da democracia, né? Então o governo, como é governo, tem a pauta, controla a pauta do governo, do país, do que vai ser dito. Ora, o Twitter tornou-se, né, uma arma de guerra. Você fala, mas isso é que ele está conversando diretamente com a população. Claro que não. O presidente da República não tem canal direto com a população, o canal é institucional. Isso é uma parte da operação. Donald Trump não faz 1/3 do que o Jair Bolsonaro faz. O bolsonarismo foi muito além do Trump, né? O bolsonarismo simula a oposição. O Trump não, ele tem oposição nos Estados Unidos, oposição mesmo, dentro do Congresso, dentro da imprensa, dentro da mídia, dentro da sociedade, mesmo. Vamos lembrar que o Trump não ganhou. Ele ganhou porque ele foi eleito pelo colégio eleitoral. A maioria dos americanos votaram na Hillary Clinton. Pronto. Então, o Trump, ou em qualquer lugar do mundo, existe o papel da oposição. No entanto, no Brasil, a sociedade tem comprado a falsa premissa de que existe uma disputa. Não existe disputa de poder nenhuma aqui. A oposição está quieta dentro do Brasil, a esquerda está quieta.
toda disputa está neutralizada, porque ela veio no reboque. A Lava Jato fez o desserviço e a mentira, ajudou a divulgar a mentira de que toda a esquerda estava anexada aos desmandos do PT. Então aquilo que era o fruto do petismo dispersou-se e foi colocado em toda a esquerda. Ora, portanto, a esquerda está neutralizada, sob um certo aspecto, né? Quando Eliane chama Bolsonaro de antipresidente, ela não está fazendo nenhum gracejo, não. Isso é um conceito. E é preciso entender o conceito, né? Qual é o principal opositor da reforma da presidência ultraliberal? Qual é o principal crítico da educação? O principal crítico e opositor é ele mesmo, o antipresidente. Quando ele fala que o ministro que saiu, Vélez, era um cara bom, mas não tinha competência, quando ele disse que não gostaria de fazer reforma da Previdência, né? Quando ele diz que a proposta de capitalização da Previdência não é essencial para o momento, enfim, todas essas declarações que ele dá, quando ele afirma que pode diminuir a idade mínima para a mulher se aposentar, o que ele está fazendo? Ele está boicotando a reforma do seu próprio governo. Mas vamos entender o que é isso. Ele está boicotando porque ele acha que a reforma é injusta? Claro que não. Ele está boicotando porque ele assumiu ao mesmo tempo o papel de situação e de oposição. Nós não sabemos qual é a reforma concreta que a oposição pretende levar como contraponto a essa que foi levada para o Congresso Nacional. Maria Augusta Fatorelli, a doutora Maria Augusta Fatorelli e o Eduardo Monteiro, se não me falha a memória, são dois indivíduos que estão mostrando claramente que o Brasil não tem rombo da Previdência coisíssima nenhuma. O Brasil não tem nenhum problema de contas públicas. Toda a chamada reforma da Previdência é para atender e para pagar juros de banco. Portanto, era preciso fazer uma auditoria das contas públicas, porque a dívida das contas públicas não tem nenhuma relação com a Previdência. O que está acontecendo aqui, o plano de privatização absolutamente agressivo do senhor Paulo Guedes. Todo mundo fala em governo mundial, não é? O que é o governo mundial? O que é a privatização que entrou em escala internacional? No Brasil ela começou no governo Fernando Henrique, foi para o governo do Lula, o governo da Dilma, agora vai simplesmente ser levada ao grau máximo no governo do mito fabricado. O que é a privatização? Mesmo dentro da geopolítica mundial. A privatização é simplesmente a estatização dos governos, entregando os governos para o domínio de um sistema financeiro internacional. Antes nós tínhamos a estatização, era um projeto de nação. O Estado controlava. Né? Hoje já está formado um Estado transnacional. Este Estado transnacional, inclusivamente, está demolindo as bases dos Estados nacionais. Então as pessoas confundem país com Estado. A confusão já começa daqui do Brasil. E as pessoas falam muito em governo mundial e não anexa o governo mundial ao sistema financeiro internacional, às leis internacionais, ao comércio internacional, né? Ao sistema bancário internacional. Ora, o sistema bancário internacional, os bancos centrais mundiais, são exatamente os responsáveis por todo o esquema de privatização que está acontecendo no mundo inteiro. O que leva as pessoas a acharem que o Henrique Meirelles é banqueiro ligado ao sistema financeiro internacional e o senhor Paulo Guedes, que é um banqueiro declarado, né, não é ligado ao mesmo sistema financeiro internacional? Não só é, como é agente dele. Então, o que nós estamos tendo aqui no Brasil? O programa de privatização que entrou dentro do governo brasileiro é um programa de estatização que vai
colocar o Brasil sobre o domínio da banca. É isso que aconteceu. E não é a esquerda que vai fazer isso. É a suposta direita. Aliás, quando essa suposta direita, a direita quando assume no Brasil, ela assume esporadicamente. Todas as vezes que ela assume, ela é uma fraude muito mais séria e mais grave do que a esquerda. Nós estamos repetindo agora, e parece que agora, de fato, vai entrar por um caminho, se eles conseguirem fazer tudo que eles estão dizendo que vão fazer. Então, voltando, quando o senhor, o antepresidente, dá uma opinião, desmentindo seus ministros e colocando a sua opinião, o que ele está fazendo? Ele está se colocando ao mesmo tempo na situação e de oposição. É esse mecanismo que o bolsonarismo usa para controlar as oposições internas ao próprio governo. Os exemplos sobre isso são constantes, são numerosos, são diários. O uso recente que ele fez, negando a memória do golpe militar, o que ele fez? Não vamos entrar aqui na discussão se foi golpe. Claro que foi golpe, foi um golpe dentro de golpe. Mas o que ele fez? Ele mandou o seu porta-voz, que é um general, para que ele mandasse comemorar as Forças Armadas, a data nas Forças Armadas. Essa ordem era a ordem do presidente da República, mas quem estava dizendo era um general da ativa. Isso tem importância? Mas é óbvio que tem, e tem toda a importância. É um general da ativa, o que potencializa a imagem que interessa a Bolsonaro infiltrar na cabeça dos brasileiros. Aliás, essa outra excrescência na política brasileira, este governo está com 120 militares no poder. Alguns da ativa, muitos da ativa e muitos aposentados. Desde quando militares da ativa podem estar fazendo parte do governo? Nem nos Estados Unidos isso existe. Ou seja, o Brasil entrou numa bolha cognitiva que é um negócio absolutamente impressionante. É um governo de ocupação, é um golpe que foi dado usando as instituições da República. Golpe branco. A Dilma Rousseff, já falei sobre isso, torno a repetir. No dia do impeachment dela, ela explicou como é que se fazia golpes atualmente. Ninguém faz mais golpe como na época de 64. Os golpes modernos são completamente diferentes. Então, aparentemente, quando ele faz isso, ele está enaltecendo os militares. Não está, não. Na prática, ele também está dando um golpe na ala militar. Uma vez que, ao fazer isto, então há 3 níveis nesse governo. Priscila Garcia explicou isso muito bem no seu Facebook. E ela vem explicando detalhadamente esses níveis de funcionamento. Uma vez que o presidente da República dá uma declaração que é um despautério, e ele é clássico em fazer isso, os militares saem para tentar arrumar, controlar o caos que ele cria, os seus filhos, os seus prosélitos e o seu filósofo, que orienta o governo. Então, o Paulo Guedes também. Então, o que está acontecendo? Nós temos ele que protagoniza um desequilíbrio contínuo, e a ala militar e o Paulo Guedes assumem a imagem de equilíbrio, num governo de desequilibrados. Esse papel é muito bem calculado. Muito bem calculado. O Hamilton Mourão, que é o vice-presidente, tem incomodado muito a ala da bolsomonarquia, dos bolsonaristas e da dinastia bolsonariana. Não é? Ora, é muito curioso o papel do Mourão em relação a isso.
qual é o papel dele efetivamente, uma vez que ele está incomodando a ala bolsonarista? Seja como for, para manter os generais no cabresto, Jair Bolsonaro jogou, quando ele reedita essa medida de 31, reacendeu na fogueira da opinião pública o assunto, fingindo que defende o governo militar. É preciso entender a estratégia maligna que esse homem fez, né? Inclusivamente contra os militares, porque a ele só interessa manter ele no poder. Mas ele está cometendo o mesmo erro que Hitler, né, que todos os outros caras. Quando o sujeito começa a achar que ele é o poder. Não, o poder passa através da pessoa. Ele chegou ali porque forças o sustentam. Então há claramente uma divisão, parece, dentro das Forças Armadas. Parece não, há uma divisão aqui dentro. Até que ponto vai essa divisão, ou até que ponto ela vai deixar essa divisão vir para a rua, é outro detalhe. Mas alguma coisa está vindo para a rua e cada vez mais acentuadamente. Ao mesmo tempo em que ele fez isso, ele anexou o governo, os militares ao governo. E esses 120 militares que entraram no governo não tem como dizer, como tentou dizer o Hamilton Mourão, que o governo não é militar, mas é evidente que o governo é militar. Tem 120 militares em todos os escalões da República. Não é? Ao mesmo tempo, nós vemos insultos e xingamentos na ala militar. Uma coisa é a crítica bem posicionada, outra coisa é insulto, assassinato de reputação, não é? Como a ala bolsonarista olavética tem feito em relação ao governo militar. Olavo de Carvalho falou num dos ataques contra o general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz, que é o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, nos seguintes termos: sem mim, Santos Cruz, você estaria levando cusparadas na porta do clube militar e baixando a cabeça como tantos de seus colegas de farda. Repito, em nenhum lugar do mundo, um guru de um governo, um assessor, morando num outro país, já começa desse detalhe. Como é que um homem morando num outro país interfere neste mesmo país? Como é que um homem morando em outro país, parlamentares pagos pelo erário público, vão fazer curso com este homem? Quer dizer, o Brasil é uma anomalia aberrante. Isso, todas essas coisas que a gente coloca, é como constatação de fato histórico. Eu não tenho e nunca tive o menor interesse de mudar a história. Agora, estamos constatando os fatos históricos. Não é? Ora, a exaltação do golpe militar, entre outras coisas, foi um balão de ensaio, né, para constatar o quanto as instituições brasileiras estão fracas. E elas estão. Né? A demissão do Vélez Rodrigues, onde ele fritou o ministro, demitiu o ministro pelo Twitter, chamando ele de pessoa simpática, amável, mas sem gestão, já falou que nenhum ministro dele tem expertise ou é gestor e que não sabem lidar com política. Mas o que é isso? Ele por acaso sabe lidar com política? Então esse sujeito é um perverso. É preciso entender essa estratégia bem sucedida. O que é que está acontecendo? Existe a criação de uma falsa disputa da nova política contra a velha política. Quando ele veio descredenciar o presidente do Congresso, Rodrigo Maia, vamos separar as coisas. O Rodrigo Maia é o presidente do Congresso. Ele foi eleito legitimamente, tanto quanto o senhor Jair Bolsonaro. Ele é um dos poderes da República. O Rodrigo Maia respondeu na altura. Né? A mesma coisa aconteceu na época quando o Eduardo Cunha era o presidente do Congresso. Uma coisa é o Eduardo Cunha enquanto pessoa, outra coisa é ele investido do cargo de presidente do Congresso. Ele é um dos poderes da República. O Renan Calheiros, certo ou errado, era um dos poderes da República. O Supremo Tribunal Federal não poderia ter mandado prender o Renan Calheiros. Tanto é que o Renan Calheiros, ao contrário do Eduardo Cunha, não foi, né, ele peitou o Supremo, porque o Supremo estava agindo juristocraticamente
e a população não discerne, portanto, a pessoa do poder, né? De modo que esse homem tem investido contra o Supremo Tribunal Federal, tem investido contra o Congresso Nacional, tem investido contra os militares, tem investido contra a banca, tem investido contra ele mesmo, né? Tem investido contra os filhos. Você fala, então ele é um alucinado? Claro que não. Ele é maquiavélico. É a estratégia da antipresidência. Ele quer controlar o discurso. Esse homem é extremamente inteligente. Inteligência maligna, perversa, né? Há muita estratégia por trás disso. Os filhos dele seguem o mesmo caminho. Ora, Bolsonaro e Rodrigo Maia estão no mesmo campo ideológico, né? Um não é melhor que o outro, não. Não há nenhuma disputa de fundo estrutural entre os dois. Tá? O mecanismo se reproduz também na imprensa. Aparentemente, uma parte da mídia crítica ao Bolsonaro. Aliás, ela atuou assim o tempo inteiro durante a campanha. E foi essa atuação que foi fazendo com que ele crescesse na campanha. Nunca houve realmente nenhuma oposição séria ao Jair Bolsonaro. Se ele morasse nos Estados Unidos, por exemplo, a imprensa americana, aí nós estamos falando de imprensa mesmo, né? A imprensa americana teria moído esse homem. Ele jamais sequer chegaria a nenhum tipo, nem a possibilidade de ser candidato. Então, aparentemente, a mídia brasileira, é crítica ao candidato Bolsonaro e ao governo Bolsonaro, né? Por que eu estou falando aparentemente? Porque foi essa mídia que ajudou a elegê-lo. Tocando sempre em pontos que os ramos bolsonaristas e olavéticos vinham trabalhando. Ele, por sua vez, resolveu, como Lula, atacar a Rede Globo. Mas é curioso, porque a Rede Globo de televisão é uma criação do governo militar. E por que nenhum governo abre as concessões de televisão? Porque exatamente a Rede Globo é o grande mecanismo de doutrinação ideológica que o governo federal tem. É o mesmo braço operante do mesmo esquema, né? Ora, o que acontece? Na mídia, se ele é mostrado como irresponsável, logo em seguida vem alguém que tenta mostrar que o governo está ótimo, que tem uma responsabilidade. Portanto, o que nós estamos vendo aqui é que essa sequência de irresponsabilidade e responsabilidade paralisa qualquer capacidade de raciocínio, porque a pessoa fica atordoada com os desmandos, cai em paroxismo e depois vem a receita. Isso é guerra híbrida. É preciso entender a estratégia militar que foi colocada e que foi muito bem estudada, fora do Brasil. Bolsonaro governa contra o governo, porque ele quer ser, ao mesmo tempo, situação e oposição. Ele não se tornará presidente. Ele não vai vestir a liturgia do cargo, nem ele nem os seus filhos. Não porque ele seja incapaz. Ele não quer. Bolsonaro só se mantém no poder como antipresidente. E tem um outro artigo de Eliane Brum, onde ela enfatizou isso. Esse outro artigo, também publicado no El País, chama-se Bolsonaro manda festejar o crime. Eu também recomendo. Então, o antipresidente é um conceito, né? Ora, o segundo item, que é o item da barbárie. A parcela organizada da mídia bolsonarista também não foi movida pela população, não. Existe uma operação perversa de controle dos meios midiáticos por trás do poder. Na época da campanha, a revista Veja fez uma reportagem e eu, desafortunadamente, por equívoco, joguei fora essa revista, onde e eu não me lembro do nome do indivíduo, um dos maiores donos de agência de propaganda e marketing do Brasil,
falou que a campanha do Jair Bolsonaro não foi uma campanha barata, coisíssima nenhuma, e que o grau de sofisticação da campanha ele nunca tinha visto. Ele falou assim: se você entrar na casa do Paulo Marinho, que era onde estava sediado uma quantidade brutal de computadores para fazer o processo de mídia dele, falou, por ali, e entendendo o que estava sendo feito, esse indivíduo, de quem eu não me recordo o nome, falou isso claramente na revista Veja. E não foi só ele que falou, quer dizer, inúmeros especialistas, vários especialistas com conhecimento de causa, têm falado que por trás desta rede aparentemente popular existe uma outra rede de operação perversa do poder. Bem, esse homem tem incitado a barbárie o tempo todo. A barbárie não é só quando você pratica violência física, não, hein? O PT incitava a barbárie física, invadir fazenda, etc. Tal. Não é? Outra coisa é incitar a barbárie psíquica, que é o que foi feito e está sendo feito. Vamos dar um exemplo aqui de barbárie. Quando a oposição tenta desclassificar o deputado federal Alexandre Frota porque ele foi ator pornô, não é? Qual é o problema de ser ator pornô? Fez parte da trajetória dele. Passou? E o que o sujeito vai fazer com isso? Não é? Vai se matar? Ora, isso se chama assassinato de reputação. Alexandre Frota deve ser criticado pelas suas péssimas ideias e projetos que ele apresentar como deputado para o país. Não é porque ele fazia sexo em filme para ganhar a vida, não. Não é? Quando se critica ele, isso é jogar no campo do bolsonarismo e é ter uma atitude intelectualmente desonesta. Essa é a atitude clássica da esquerda e essa é a atitude clássica da direita. Aliás, o filósofo criador da direita, que é o guru do Bolsonaro, filósofo da Virgínia, falou textualmente isso. E o próprio ministro da Educação atual, o Weintraub, também repetiu a mesma coisa. Quer dizer, quando você estiver discutindo com uma pessoa, você não vai discutir ideias. Não é para discutir ideias, é para xingar a pessoa, é para humilhar, é para assassinar a reputação dela. Essa gente está falando o que eles fazem. E eles fazem isto diariamente. Né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um discurso de ódio, um comportamento irracional que vai penetrando devagar na mente de quem acredita estar se contrapondo ao ódio. E como eles vêm chancelado com a ideia de que essa gente é ética, que a direita é ética, as pessoas vão se sentindo eticamente obrigadas a odiarem. Não é? Então, se o antipresidente é ao mesmo tempo situação e oposição, não é? Isso significa que o discurso de ódio está na situação e está na oposição. Evidentemente que esse governo, uma vez que ele assume essa posição, não significa que ele esteja se impondo 100% sobre o Brasil. Essa é a estratégia dele. Não é? Um dos objetivos da violência e dos odiadores é normalizar a violência e o ódio pela repetição. Uma das grandes vantagens do movimento bolsonarista, olavético, é conseguir realizar esse projeto com uma velocidade espantosa, com uma fúria que a esquerda nunca teve. Né? Apenas em 2019, 8 moradores de rua foram queimados vivos. Vamos lembrar que o ano passado, e eu chamei a atenção para isso, quando o Museu Nacional foi incendiado, o então candidato Jair Bolsonaro não deu uma palavra sobre o incêndio do Museu Nacional. Aliás, as palavras que ele falou assim, já pegou fogo e daí, quer que eu faça o quê? Agora, em que
militares assassinaram um pai de família que foi 80 tiros. Isso foi uma execução. Aonde está o mandato? Aonde está a regularidade? Aonde estão os documentos que autorizavam aquele tipo de situação naquele momento? E tem uma série de perguntas que nós temos que fazer. Nem o governador do Rio de Janeiro, nem o ministro da Justiça, nem o presidente da República soltaram um Twitter a respeito desse fato. Não é? Quer dizer, o que nós estamos vendo aqui? Se o Brasil fosse um país decente, ele exigiria o fim da barbárie do PT e da direita brasileira. Ora, pelo contrário, ela está sendo condecorada. O que vai restar ao Brasil? Resistência. É preciso diariamente resistir ao totalitarismo que está se instalando dentro do Brasil, pelas frestas das instituições democráticas, pelas frestas daquilo que se chama funcionamento da normalidade, pelas frestas na mente do senso comum. O Brasil está oficializando regime de exceção. O Brasil está oficializando a falsificação da realidade, a corrupção das palavras, a perversão dos conceitos. Já se instalou no Brasil. Então, a falsificação da realidade, a corrupção das palavras, a perversão dos conceitos, o assassinato de reputação, e são parte de uma estratégia de violência que se instalou no Brasil. É o método. Essa é a chamada violência subjetiva. A violência objetiva é aquela que o marido bate na mulher, é aquela que o sujeito estripa o outro, é aquela que o militar vai e chacina com 80 tiros um chefe de família. Essa é a violência objetiva. A violência subjetiva, ela é muito mais profunda e os resultados dela são muito mais objetivos. Uma coisa é a violência contra corpos, outra coisa é a violência contra as almas. A guerra cultural que a direita propaga o tempo inteiro que faz é método e estratégia de violência. É a chamada violência subjetiva, cujo objetivo é controlar a alma das pessoas. Então, o Brasil, as pessoas terão que resistir aos movimentos do petismo, as investidas e as investidas do bolsonarismo. Não é o momento de partir para a agressão ou de usar os métodos, nem esse momento agora, nem futuro, de usar os mesmos métodos e as mesmas estratégias que essa gente usa. Muito pelo contrário. Mas é o momento de despertar. É o momento de não estar entregue ao controle da perversidade, como o Brasil se deixou ficar entregue sobre o ódio do PT e de parte da esquerda acelerada. Tem esquerda no Brasil? É óbvio que tem. Só tem esquerda, aliás, inclusivamente o PSL. É preciso resgatar ou lutar ou defender as poucas expressões de democracia no Brasil. E não é praticando a mesma violência, a mesma estratégia, o mesmo método que nós faremos isso. Ninguém constrói nada sozinho. Mas é preciso entender a perversidade que se instalou dentro da nação, que virou um modus operandi, que criou uma cadeia de operação que está ameaçando a nação. O que nós estamos vendo é que existe um Estado, uma estrutura do Estado montada para produzir mentira, assassinato de reputação e desmonte das instituições republicanas. Todo governo perverso enlouquece uma população inteira.
submete a população inteira. Não é? É isso que está acontecendo no Brasil, diariamente, através das redes sociais dominadas pelo bolsonarismo. É preciso voltar a encarnar as palavras e a entender a semântica dos significados. Guerra cultural é um conceito gramsciano de perversão das mentes e das almas. É a chamada violência subjetiva. A política não é feita a partir da guerra. Aliás, política não é guerra. Política é dissenso, é consenso, é discurso, não é? É ouvir, é dialogar, é diálogo. É preciso resistir à onda de violência que a esquerda e a falsa direita criaram dentro do Brasil. É preciso resistir ao medo que eles estão impondo para criar um futuro. E o primeiro ato para isso é o ato de resistência. Não podemos entrar na guerra que já foi deflagrada pelo PT e foi deflagrada pelo movimento bolsonarista olavético. Essas duas frentes são dois perversos que mantêm o país refém do controle deles. E eles fazem isso para manter-se no poder. Essa arte da perversão é um instrumento muito poderoso. Muito poderoso. Então, é preciso, portanto, que as pessoas comecem a se informar melhor e comecem, literalmente, a desobedecer aos senhores do ódio. Vamos desobedecer aos senhores do ódio. É preciso parar de odiar. É preciso investir na paz. Entender que o conhecimento deve estar a serviço da paz. Todo conhecimento a serviço da guerra, ele não é conhecimento, ele é manipulação de almas e de corpos. Somente mentes perversas manipulam o conhecimento, colocando ele a serviço da guerra. É preciso resistir e desobedecer aos senhores do ódio. É preciso desobedecer ao ódio do PT e é preciso desobedecer ao ódio de Jair Bolsonaro e de Olavo de Carvalho. Vamos ficando por aqui. Até a semana que vem. Fique em seguida com a nossa programação. Um abraço.